Boa tarde, nação tricolor. André Beidac com vocês, canal Grêmio na Veia 1903. Não houve possibilidade de fazer hoje o vídeo da manhã. Tive alguns compromissos, né, que não poderiam ser adiados. Então cheguei, né, agora há pouco, né, dei uma almoçada, nem tinha almoçado ainda, né. Os compromissos não me permitiram, agora comi alguma coisa e vim fazer vídeo para vocês. Mas eu tava informando de Grêmio pela manhã, né, sabendo de tudo que tá acontecendo com o nosso imortal tricolor, sobre a dívida, né, parcelada do Grêmio em 60 meses. Tem alguns credores que não ficaram satisfeitos com isso, né? Mas o Grêmio com uma boa intenção, né? E tá aí no título, né? Luiz Castro mexe no Grêmio e prepara as novidades para enfrentar o Bragantino. Esse é o título do Grêmio e aí eu vou explicar estas novidades e o provável Grêmio para vocês, né? Para vocês. Isso daí é muito importante. A gente precisa ganhar, começar a ganhar fora. Pelo menos ganhar umas 3 fora aí. Não precisa ganhar todas fora, mas ganhando umas 3 fora e ganhando em casa, a gente tranquilamente sai dessa zona e aí a gente consegue fazer o tão sonhado 20 pontos, os 45 pontos que a gente precisa para se livrar de uma segunda divisão em 2027. Né, 2027. Tem jogos hoje, né? Tem jogos hoje que pode interessar ao Grêmio. O Fluminense e Remo estão empatando em 0-0. Isso interessa porque é a parte de baixo da tabela. O nosso rival, né, o SCI, né, vai enfrentar às 18h30 o Atlético Mineiro. A gente vai dar uma secadinha, né, para não passar do Grêmio, né? Cruzeiro e Flamengo às 20h30. Depois da Libertadores, vamos jogar lá no Mineirão, né? No Mineirão. E vai ter, né, a revanche do Cruzeiro para cima do Flamengo. Mas cada campeonato é diferente, né? Tu entra com pensamento, né? É totalmente diferente, né? Amanhã os jogos tem Palmeiras e Vasco às 16. Bragantino e Grêmio às 16 também. Deve passar pela TV aberta direto, né? Eu não sei ainda, não tenho essa informação. Vitória e Bahia o Vitória, torcer pro Bahia que tá lá em cima, né? Que tá lá em cima ganhar do Vitória para ele não subir muito, né? Santos e Mirassol interessa ao Grêmio, né? O bom seria o empate, ninguém se distanciar. Chapecoense já foi, vai pegar São Paulo, mas deve incomodar. Corinthians, né, contra o Curitiba e Corinthians, né, não interessa muito o Grêmio. E Botafogo e Atlético Paranaense também não interessa muito o Grêmio. Os jogos mesmo que interessam é do nosso rival, né, do Remo agora contra o Fluminense. Santos e Mirassol, né, Santos e Mirassol. Acho que os outros jogos não interessam, né, pela pontuação na tabela. A gente tem que se preocupar quem está perto da gente, né? Quem está disputando ali, né? Está disputando uma saída, né? Da zona da confusão. E tem Palmeiras e Vasco amanhã também, que interessa ao Grêmio, né? Às 16 horas. Bahia ia contra o Vitória, clássico lá em Salvador. Bragantino e Grêmio. E o Grêmio tem que começar a ganhar fora de casa às 16. E Palmeiras e Vasco também às 16. Esses 3 jogos às 16. Depois Santos e Chape, Santos e Mirassol e Chape e São Paulo são às 18h30. Depois às 20h30 lá, aí é 19h30 é o Corinthians, né, contra o Curitiba e Corinthians. E o Botafogo só joga segunda-feira contra o Atlético Paranaense, né, contra o Atlético. Então são jogos que a gente tem que ficar de olho, porque infelizmente lá na finaleira o Grêmio pode depender de algum resultado para não ser rebaixado. Se não mudar, né? Se não mudar. Mas como o título que está aí na thumb é Luiz Castro mexe no Grêmio e prepara as novidades para contra o Bragantino. Se ele mudar, se esses jogadores novos derem resultado, né? Danilo Barbosa, o Crove, né? O Cabral tem que dar resultado, né? O Matheus Nascimento também tem que dar um resultado. O Wallace
Diego Caito estão dando resultado. Então a gente, né, a volta de Marlon, Vidiaçante, deve modificar bem a postura do Grêmio contra o Bragantino. A gente é um pé no sapato lá, é complicado de ganhar lá, a gente não ganha fora. A gente é só o 18º colocado, né, fora de casa, e 6º dentro de casa, para vocês verem a diferença, né? A diferença que é, né? A gente não ganha de ninguém. A gente tem 4 pontos, se não me engano, 4 empates fora de casa, o resto é tudo derrota. Infelizmente é essa, por isso que o Grêmio se encontra nessa situação, né? Perto da zona do rebaixamento. Se tivesse ganhado 2 fora de casa, e principalmente Chapecoense, que a gente jogou fora ponto em casa contra o Remo, já era 6 pontos, já era 5 pontos, a gente já estaria com 30 pontos hoje. Faz muita diferença isso, né? E o Atlético Paranaense, a gente podia ter ganho do Atlético Paranaense, é mais 2 pontos, já ia para 32 pontos, a gente nem estaria pensando em Z4. Mas por incompetência, infelizmente, de alguns jogadores e principalmente do técnico Luiz Castro, a gente se encontra nessa situação. O provável Grêmio que está saindo aí na rede, né? Na Imortal, aí no Bagé também, né? Que são as maiores aí que falam de Grêmio, né? São as que eu assisto, né? Eu assisto o Bruno Soares, assisto o Leonardo Milo Careca, né? O Caliel Dornelles, né? E outros canais de Grêmio aí, o James Lemes. Então, eu assisto quase tudo de Grêmio, né? A minha vida é Grêmio. Para eu me informar e fazer um resumo e passar informações fidedignas a vocês, né? Fiéis a vocês. Eu não quero passar fake news. E se alguma coisa vaza deles diferente, né? Eu tô passando para vocês aí, veio deles, né? Eu não sou repórter, não tenho essa formação. Gostaria até, né? Hoje pensaria em ser repórter ou radialista para estar dentro da arena do Grêmio, né? O Grêmio tem uma dívida de 16 milhões, que é uma dívida de pingado de vários credores, né? De vários credores. Ele quer pagar essa dívida em 60 meses. Ele deve para alguns jogadores, né? Para alguns jogadores, para clubes, né? Então ele quer pagar essa dívida em 60 meses. Tem alguns clubes aí, vazou essa informação, não era para ter vazado, vazou, a gente informa, né? Eles informaram e eu tô informando aí para vocês, os repórteres aí, vazou de outros repórteres, né? Isso aí tá aí, o Grêmio rachou em deixar, né? Isso aí vazar e aí complica a situação, né? Complica a situação. E tem alguns clubes aí, eu não sei todos, pois no outro vídeo aí eu vou procurar sobre tudo dessa dívida, desse parcelamento, e vou falar para vocês aí num outro vídeo, de repente hoje de noite ou amanhã de manhã, já pensando no jogo contra o Bragantino e vendo os resultados de hoje, né? Porque Remo e o nosso rival interessa muito para nós, né? Um provável Grêmio aí que eu vou passar para vocês. Everton no gol, goleiro titularíssimo, né? Não tem contestação nenhuma contra o Everton. Diogo Caito, né? O Caíto, né? Aí vão botar ele na lateral direita. E o Wallace vai para a zaga direita, que eu acho um erro. Poderiam botar o Noriega ali e o Danilo Barbosa no lugar do Noriega. Mas, pelo que a gente sabe, vai manter o Wallace pela direita. O Wagner Leonardo vem para a esquerda, que é um erro também. Tá? 8, Marlon, né? Marlon com a 23 na lateral esquerda, voltando, né? E Noriega com a 8. Agora ele pegou a 8 do Arthur. 10, Kronovic no meio também. E Vila Sante. Amozu, Pavon e Carlos Vinícius. Para mim, eu nunca vou deixar de falar. Tira Muso
e coloca ali no meio o MEC. Coloca ali no meio o MEC para fazer parceria, para fazer o losango de meio campo. E a gente povoar o meio campo, junto com os dois laterais, fechando. A gente teria 6 fechando o meio, faria um ferrolho, não passaria. Não passaria, e aí dava um alívio pro volante, pro primeiro volante, pra zaga, né? Porque o primeiro combate seria ali no meio de campo. As bolas, a segunda bola seria nossa, que não está acontecendo hoje com o Grêmio. E ajudaria muito, né, nessa retomada. Mas é difícil, o Luiz Castro é um cara teimoso, né? Tomara que, com o que eu coloquei do título, né, se concretize para melhor, né? Às vezes não adianta mexer só, né? Mexe o Grêmio, ele mexe, prepara o Grêmio, novidade. Tá, pode preparar, botar é novidade, né? É uma novidade. Não deixa de ser, né? Mas isso não ajuda o Grêmio, né? Não ajuda o Grêmio. O Grêmio tem que mostrar que tem um esquema alternativo do que o Luiz Carlos está colocando hoje. Essas são algumas informações de Grêmio que tem. Amanhã vamos falar de Grêmio, vamos falar dessa dívida. Depois tem antes da jornada, às 15 horas, tem a escalação do Grêmio. E amanhã, pós-jogo, tem comentários e análise do jogo. E amanhã, hoje, se der hoje de noite, tiver alguma coisa relevante do Grêmio, desses 16 milhões, e os resultados forem muito favoráveis ao Grêmio, vai ter mais um vídeo hoje. Eu não prometo para vocês, tem alguns compromissos hoje, tá bem complicado hoje, né? A gente não vive só... Eu gostaria de viver só aqui fazendo live com vocês e conversando com vocês o dia inteiro, né? Mas infelizmente é impossível hoje fazer isso, né? Por causa da parte financeira mesmo, né? Tu tem que estar correndo atrás, tem outras coisas para tu decidir na tua vida, né? Não tem só isso, né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer, ver se vai ter vídeo de noite ou não. Não prometo para vocês, certo? É amanhã de manhã, mas se tiver alguma coisa bem relevante, de noite eu faço um vídeo menor aí, falando do nosso imortal tricolor. Dale Grêmio, muito obrigado!